Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos abrir o nosso boletim. Justificados ou a justificação pela graça. Vamos ler aí Romanos capítulo 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Justificados gratuitamente pela sua graça é uma redundância, é um pleonasmo. Então, porque a graça é assim, é abundante, Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja em torno da pessoa do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha ungir os nossos corações, os nossos ouvidos, porque nós queremos tocar na pessoa de Cristo. Então, este momento, Pai, é todo Teu, para que Tu sejas honrado, exaltado, glorificado, pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. O homem foi feito à imagem de Deus. Isso está no texto, lá em Gênesis, na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus o fez à imagem de sua própria eternidade. O homem é eterno. Todos são eternos. Agora, onde você vai passar a eternidade é que precisa ser considerado. Uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. Mas todos são eternos. Uma eternidade no inferno ou uma eternidade no céu. Então o homem foi criado à imagem da sua própria eternidade, puro, livre de qualquer nódoa de pecado. Lógico. Não conhecia o mal, pois era interna e externamente puro. Ao homem feito, perfeito, não santo. O homem não foi feito santo, ele foi feito perfeito. Ele poderia se tornar santo. Mas ele perdeu isto ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao homem perfeito, Deus deu uma lei perfeita, exigindo plena e completa obediência a ela. Havia uma compatibilidade de natureza. O homem era perfeito e a lei também era perfeita. Não havia contradição. E o ambiente também era perfeito. E aí no texto de Gênesis 2, 15 a 17, vamos ler juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a ordem divina. Agora, aqui diz, o Senhor Deus tomou, pois o Senhor Deus, ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar do quê? De Satanás, que já tinha se rebelado anteriormente. Ele estava ali, nas proximidades. O homem, porém,
desobedeceu a Deus, comeu da árvore a respeito da qual Deus recomendou, dizendo: não comerás. Vamos ler aí Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui consumou a queda. O homem perdeu a comunhão com Deus. Ele morreu espiritualmente. Não foi uma morte física. Adão viveu mais 900 e tantos anos. Ele perdeu a intimidade de Deus, perdeu a comunhão, perdeu a presença de Deus no seu espírito. Então ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Naquele dia, o cabeça da raça humana foi condenado pelo justo juízo de Deus. Começou a vigorar então a sentença que foi previamente intimada ao primeiro homem. No momento em que comeu aquele fruto, a morte entrou em cena. O espírito do homem foi separado de Deus, isto é, cortado da comunhão divina. Do mesmo modo, seu corpo tornou-se corruptível e mortal. A morte física é em consequência da morte espiritual. Se não houvesse a morte no espírito, o homem não passaria pela morte física. Do mesmo modo, o corpo se tornou corruptível e mortal. A morte se instalou no mundo. Pela ofensa de um, todos morreram. Todos nascem neste mundo sem a vida de Deus. Morto em espírito, morto para Deus, morto em pecado, o homem se abismou na morte eterna, na destruição do corpo e da alma, em meio do fogo que jamais se extingue. Esse é o resultado da desobediência do nosso primeiro pai, Adão. Nós estávamos nele quando Deus o criou. Por isso a queda dele é nossa. Você pode dizer assim, o que eu tenho a ver com a queda de Adão? Tem muito a ver, porque se Deus não criasse Adão, nós não existiríamos. Então nós estávamos nele. Quando ele caiu, nós caímos nele. É uma ilustração que está no livro Vida Cristã Normal do Otmani, que ele diz assim: se meu avô morresse aos 12 anos, eu não existiria, porque eu estava no meu avô. Então nós estávamos em Adão. Se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Adão, que não somente era o pai de todos, mas também o cabeça de toda a raça humana, por causa de sua queda, passou a morte a todos os homens. E também todos os destituiu da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é isto? Se o homem comesse da árvore da vida, ele receberia no seu interior, no seu espírito, a vida não criada que é Cristo. Ele perdeu de usufruir da presença de Cristo no seu espírito. Todas as vezes que aparece glória no Velho Testamento, está se referindo a Cristo. Então Adão perdeu o privilégio de ter Cristo no seu interior. Por isso que a queda destituiu o homem da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Cristo. Isso está à luz da palavra de Deus lá em 2 Coríntios. Se você ler lá 2 Coríntios 4:6, fala que essa luz que resplandeceu em nossos corações da glória de Deus na face de Cristo.
Então o homem perdeu a presença de Cristo no seu espírito. Por isso que hoje, no novo pacto, o pacto de sangue, Deus por graça nos torna santo pela presença de Cristo. E não há mais possibilidade de retorno ou de queda. Porque o próprio Cristo em nós não pode cair. Se tivesse que cair, ele teria caído durante o seu ministério aqui, os 3 anos que ele ficou aqui na terra. Não há mais possibilidade de queda para aquele que se tornou santo em Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Por que você é um santo? Porque o santo que é Cristo vive aonde? Em você. No Espírito. A presença de Cristo se faz lá no nosso Espírito. Por isso, Paulo escreve sempre aos santos, em Éfeso, lá em Colossos, em Tessalônica, aos santos, pessoas separadas, santo, separado por Deus, resgatado por Deus. Então todos pecaram, destituídos em algumas versões, aqui eu coloquei carece, destituídos, separados da glória de Deus. O homem perdeu a presença de Cristo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, reconciliou o mundo consigo mesmo, na pessoa de seu Filho. Na plenitude do tempo, Deus Filho se fez homem. Como homem, tornou-se representante de toda a raça. Agora nós temos o segundo cabeça, Cristo. É o cabeça de toda a raça. Aliás, Deus, ele trata com 2 homens na face da terra. Com Adão e com Cristo. Nós nascemos em Adão. Adão caiu. E agora Deus providenciou através de um homem a restauração, a reconciliação no Filho. Aí, naquele texto de João 12:32, quando fala da sua crucificação, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós fomos inseridos aonde? No corpo do Senhor Jesus Cristo, no momento da sua crucificação. Houve uma atração da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza perdida, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos inseridos nele, há 2000 anos atrás. Então você não pode dizer assim agora, eu não tenho nada a ver com Adão. Se você disser não tem nada a ver com Adão, você pode dizer também não tem nada a ver com Jesus Cristo. De uma forma ou de outra você pode dizer isso. Agora, se você disser eu tenho tudo a ver com Adão, graças a Deus, porque você tem tudo a ver em Cristo Jesus. Você pode ser reconciliado por Deus em Cristo. Deus perfeitamente reconciliou com os homens através de um só sacrifício. Antigamente, vários sacrifícios, isso no Velho Testamento. Agora, um único sacrifício para sempre liquidou com toda a situação. Como homem, Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. E assim, preenchida a simples condição oferecida por Deus, que é mediante a fé, não há mais condenação. Para aquele que foi justificado livremente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Agora entra aqui a fé, a condição única, fé. Fé, esse braço que se estende a uma obra consumada na cruz há 2000 anos atrás. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé tem como ponto de apoio a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem pelo ouvir. Você está ouvindo? O Espírito Santo traz luz, revelação, coloca fé no seu coração, você se apropria daquilo que Deus já fez. Mas, o que é justificação? E a quem Deus justifica? Essa pergunta aí. À luz da palavra de Deus, a justificação se fundamenta em 3 bases. Justificação pelo sangue, pela morte e pela ressurreição. E Deus justifica a ninguém senão o ímpio. Somente aos transgressores cabe o perdão. Não é verdade? Se você disser que não tem nenhum pecado, você não está precisando de perdão. Mas se você disser, eu sou pecador, aí você
entra na justificação. Então, para quem é ímpio? Ímpio significa incrédulo. A palavra pio, piedoso, a ideia de confiante, o que confia. E ímpio é o incrédulo. Para aquele que diz, eu não creio que eu tenho um pecado, fica difícil receber o perdão de Deus. O perdão tem, pois, imediata relação. O perdão de Deus tem uma relação imediata com o pecado. E é neste aspecto que a justificação entra. Vejamos só, o perdão de Deus tem uma imediata relação com o pecado. E é neste aspecto que a justificação entra. A justificação pelo sangue se relaciona com o perdão de nossos pecados, pecados outrora cometidos. E muito mais. Deus não se lembra mais de nossos pecados. Eu vejo aqui um problema muito sério na vida de muitos regenerados. A falta de conhecimento de que os pecados cometidos foram apagados. Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é acusador. Um dos nomes dado a ele é acusador. O que é o acusador? É aquele que vem acusando você de um feito. Ele pode, lá na vida pregressa, lá atrás, trazer um pecado que você cometeu à sua memória. Lembra? Aquele pecado cabeludo? Então ele traz. Ele vem. E muito regenerado vive debaixo de sentimento de culpa. Ai meu Deus, olha o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Sentimento de culpa dos feitos outrora cometidos. Vocês conhecem a história de Lutero? Lutero teve uma experiência assim. Ele estava escrevendo, estudando, e uma certa hora da noite ele teve uma visão que Satanás se apresentou a ele, acusando, e disse que a visão que ele tinha, que ele foi abrindo os livros, e abriu um livro, e foi falando para ele, olha o que você fez, olha aqui, olha lá, e tudo verdade. A vida de Lutero desde a sua infância. Diz que Lutero se irritou e lançou aquela caneta tinteiro no sentido que ele via o espírito maligno. Não é por pancada. A nossa luta não é contra sangue e carne. Aí o Espírito Santo revela no coração dele, porque Satanás reapresenta, chega na frente dele dizendo, olha, aí o Espírito Santo fala assim, fala para ele que o sangue nos purificou de todo pecado. Foi o suficiente para Satanás se retirar naquele momento, porque ele não vai abandonar nem a mim nem a você. Ele vai te acusar, nos acusar diariamente. Mas nós temos agora o quê? O recurso, o conhecimento, a verdade de Deus. Que os nossos pecados outrora cometidos foram apagados. Vamos lá? E muito mais, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Uma coisa maravilhosa. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus esqueceu de todos os nossos pecados. E por que nós estamos sempre lembrando aquilo que Deus esqueceu? Não é verdade? Porque a gente está sempre remoendo os pecados cometidos, e ele vem e acusa, e a gente vive aí debaixo dessa acusação. Eu fui atender uma pessoa que discutiu com o marido, e Satanás disse assim para ela, você não é nascida de novo. E ela ficou um mês, ela não saía de casa, não se alimentava direito, e no estado de irritabilidade que isso vai... Aí alguém me ligou, Humberto, vai lá. Eu fui, não falei absolutamente nada.
li um texto da palavra de Deus, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu falei, leia agora. Ela leu. Na terceira vez, ela falou assim, Humberto, você espera eu fazer um cafezinho? Eu falei, pode ser que eu espero, pode fazer. Não disse nada. A palavra é suficiente. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ela estava debaixo de uma acusação há um mês. Tá vendo? Você discutiu. Você não nasce de novo. Às vezes essa acusação vem em forma de marido mesmo, viu? Em forma de filho. Às vezes o pai chega para o filho e dá uma bronca. O senhor não é nascido de novo? Porque só, então, ou vice-versa, ou o marido, você não disse que quer nascer de novo? Você está agindo desse jeito. Vem nessas formas. Então, não esqueça que Deus já esqueceu este poder que tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais, o sangue também está relacionado com as obras mortas de nossa consciência. O que significa isto? Abre para mim. O que significa isto? Significa, obrigado, tentar produzir santidade ou cumprir o propósito de Deus com a força da nossa carne. O que significa obras mortas da nossa consciência? Veja só, os nossos pecados foram perdoados e purificados. Ok? O sangue. Interessante que agora o mesmo sangue está nos purificando. Purificando o quê? A nossa consciência de obras mortas. Muitas vezes é uma oração da carne, é uma obra morta. Uma pregação pode ser uma obra morta. De repente você vai tentar evangelizar uma pessoa pela carne. E você sabe que foi pela carne. Fazer, ou cumprir, ou tentar ser espiritual, ou uma santidade na carne, obra morta. O que Deus faz? Este mesmo sangue, ele está de forma contínua nos purificando. Mas mesmo que isso aconteça, o sangue estará continuamente nos purificando dessas obras mortas. Vamos ler Hebreus 9:14? Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Graças a Deus por essa providência, que não só o sangue nos purificou dos pecados outrora cometidos, como este mesmo sangue está diariamente purificando a nossa consciência de obras mortas. Aquilo que nós produzimos pela alma, que não é de Deus, um louvor, mas não se preocupe. Deus já providenciou, o mesmo sangue está numa ação contínua na nossa consciência, purificando as nossas obras mortas, diariamente. Por isso que nós não precisamos viver debaixo das acusações. É só chegar diante de Deus e falar assim, eu aceito este sangue purificando essa minha consciência de obras mortas. Eu fiz isso aqui, Senhor, mas eu sei que não tem nada a ver contigo. Com certeza, aquilo vai ser colocado à luz do Espírito, à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo vai estar aplicando esse sangue de forma contínua. Então não há mais. Se o Satanás, se ele vier agora tentar colocar no seu coração alguma acusação, repreenda em nome de Jesus Cristo. Você sabe que a armadura de Deus é Cristo em nós. Nós só temos uma arma de contra-ataque, é a espada. A armadura é Cristo. O capacete, o escudo, tudo é dele. Ele em nós. O revestir da armadura é Cristo. Mas a única arma que nós temos é a espada.
e a espada é a palavra de Deus. Está escrito. Satanás, quando apareceu lá, acusando Jesus Cristo, se tu és filho de Deus, transforme. Jesus respondeu de que maneira? Nem só de pão viverão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Numa outra interpretação do mesmo texto, os estudiosos dizem que ali também, já que tu és filho de Deus, é um desafio. Já que tu és, de uma forma ou de outra, tentando Deus ou negando, já que tu és, se tu és, dúvida, afirmando, mas essa afirmação é uma afirmação tentadora. Não queira tentar Deus, tem gente que tenta Deus. Andar sobre as águas, foi um momento que Deus revelou, chamou Pedro. Tem gente que tenta andar nas águas aí, materialmente falando. Tem gente que se arrisca em determinadas coisas, tentando Deus. Não tente, não é dessa forma. Já que tu és filho de Deus, faça isso. Não é dessa forma. Mas o sangue estará purificando a nossa consciência de obras mortas. Portanto, o sangue derramado naquela cruz se relaciona com o perdão de nossos pecados e também com o nosso viver diário. Ele está sempre purificando a nossa consciência de obras mortas. Segundo, agora, a justificação pela morte se relaciona com o perdão da nossa natureza produtora de pecados. Vamos Romanos 6:7? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Na realidade, isso denota a certeza de nossa identidade com Cristo em sua morte. Cristo em sua morte pagou o preço, quebrando para sempre o senhorio da morte sobre o seu povo. Quem está justificado do pecado? Aquele que está em Cristo. Pois estamos aonde? Em Cristo, apenas através do ato gracioso de Deus, que pôs em nossa conta a justiça de Cristo. Estamos em Cristo. É uma nova vida. Então, quem está em Cristo está justificado do pecado. Vamos ver isso para frente agora. O velho homem, servo do pecado, foi crucificado. Isso significa que o velho homem não vive mais. O velho homem foi crucificado. O que é velho homem? É toda a estrutura adâmica. É o Adão. Foi. Agora, vamos entender isso aqui. O velho homem, ele é o servo do pecado. O pecado nos nossos membros. E o velho homem, ele é o servo, ele servia o pecado como escravo. Está na Bíblia isso. O senhor do velho homem era o pecado. E o pecado mandava no velho homem. E o velho homem obedecia o que o pecado pedia. O velho homem foi crucificado. E o pecado ficou sem o velho homem para mandar. E ele ficou desativado. Mas o pecado está nos nossos membros. Nós não morremos. Não foi o pecado que foi crucificado. O velho homem foi crucificado. Nós morremos para o pecado. Mas o pecado está sempre produzindo fraqueza no nosso corpo mortal. E há uma relação muito grande aí do pecado no nosso corpo mortal com a nossa alma, sempre levando à fraqueza. Tentando fazer as coisas por conta própria. Então, o velho homem já foi, esquece. Já foi liquidado, já foi crucificado, foi sepultado. O velho homem não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Quando ele foi para a sepultura, ele definitivamente sepultou o velho homem. E agora é um novo homem. É Cristo em nós. O pecado nos nossos membros. Mas a nossa vitória está onde?
em Cristo. O nascido de novo, o velho homem está morto e enterrado. O nascido de novo é um novo homem, uma nova criação, que caminha para a perfeição. A perfeição aqui, ela é progressiva. O perfeito vive em nós, mas a manifestação da perfeição de Cristo é paulatinamente, de forma amorosa, é um processo. O ensino aqui é que o nascido de novo possui a posição inalienável de ser um homem que foi justificado por um ato definitivo. E por este ato abre-se o caminho da glorificação. Vamos ver o texto aí. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Veja a relação próxima. Olha, aos que justificou, a esse também glorificou. Então, a glorificação começa pela justificação. Ninguém pode chegar à glorificação sem passar pela justificação. A caminhada, o início da nossa caminhada para a glorificação é a justificação. Então, há uma relação muito próxima entre justificação e glorificação. Ninguém pode chegar à glorificação sem passar pela justificação. A justificação é o início. Com certeza, essa justificação é em Cristo Jesus. A justificação pela ressurreição, vamos lá, a justificação pelo sangue apaga os pecados cometidos. A justificação pela morte elimina a fonte produtora de pecados. O velho homem foi crucificado. Não precisa mais, não se preocupe mais com o velho homem, ele já foi. Agora, não poderia ficar vazio. O velho foi, tem que entrar o novo. E aí, a justificação pela ressurreição é que é a entrada do novo homem. Sai o velho e entra o novo. Isso é justificação. A justificação pela ressurreição fala da nossa nova vida, da vida ressurreta, da vida de Cristo imputada no nascer de novo. A morte e a ressurreição de Cristo são inseparáveis, porque formam um único ato redentor. Uma não tem sentido sem a outra, de modo que sempre que uma é mencionada, a outra está implícita. Vamos ver Romanos 4, 24, 25. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a justificação tem três bases, tem três fundamentos. Sangue, purificando os pecados cometidos. Justificação pela morte, a fonte, o velho foi crucificado. E a ressurreição trouxe para dentro do crucificado a nova vida, a vida nada mais, nada menos do que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é nos dito que Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação. Porque, embora a obra de redenção tenha sido completada na cruz, a justiça pela qual somos justificados está permanentemente encarnada no Senhor vivo, através do qual esta graça nos faz participantes. Em Cristo, tivemos nossa entrada pela fé nessa graça da justificação, na qual passamos a ficar firmes. A fé é
sobrenatural. Portanto, sua evidência ou convicção relacionam-se com as coisas não vistas, não perceptíveis aos sentidos corporais. A justificação pela fé implica uma convicção ou confiança que tem como ponto de apoio a palavra de Deus. Vamos ler? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não queira se sentir crucificado, não queira se sentir em Cristo, é pela fé. Nenhum sentimento, nenhum arrepio é a fé. Você não viu nada, você não vê nada, você não sente nada, mas está escrito. Está escrito. Eu estou em Cristo, Cristo em mim. Está escrito. Satanás vem, não está. Está escrito. Qualquer que seja o tempo em que o pecador assim creia, esteja ele na primeira infância, no vigor dos anos ou na velhice encanecida, Deus o justifica. Não há tempo, a qualquer momento. Uma criança que chegar diante de Deus, eu ouvi uma experiência de um menino com 7 anos. Ele foi meu professor lá no seminário. Ele conta a experiência dele com 7 anos, ele teve uma convicção no coração. E ele se entregou a Jesus Cristo. E assim na história, com 14 anos, com 15 anos, e com 90 anos, já vi história com 80 anos. No estudo bíblico, nós tínhamos uma residência aqui, uma mulher com 80 anos, disse assim, Humberto, eu não sabia, eu não conhecia isto. E depois ela foi embora e mandou uma carta agradecendo a Deus e ao grupo por ter tido essa experiência de descobrir Cristo Jesus, a pessoa dele. E ela está viva ainda, com 85 anos. Lá já no finalzinho da sua vida, que possa Deus que ela viva, se ela estiver assistindo, que ela viva mais uns 20, 30, 40 anos. Né? Que ela chegue aos 120, dona Renata. Humberto, eu não sabia, mas eu descobri hoje que é possível viver em Cristo. Deus, por amor de seu Filho, perdoa e absolve o homem que nada pode fazer por si mesmo. O arrependimento é, na verdade, Deus quem o dá previamente. Mas esse arrependimento é nada menos do que um profundo sentimento da ausência de todo o bem e da presença de todo o mal. Não há mérito. Ausência de bem. Mas eu não sou tão ruim assim, eu faço as minhas tarefas, não matei, não roubei, não fiz nada de errado. O problema não é o que você faz, é o que você é. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Arrependimento não é do que você faz, arrependimento é daquilo que você é, daquilo que nós somos. Metanous, do grego, metanoia, mudança de vida, mudança de essência. E esse arrependimento é Deus que previamente provoca, levando o homem a uma ausência de bem. E uma profunda consciência do mal. Eu nasci pecador. Convicção do que você não tem nada. E que tem tudo com o pecado. Que você não tem nada de bem para oferecer a Deus, mas tudo de ruim para dizer para Ele. Senhor, eu sou o pecador, como aquele homem que chega na presença, o fariseu e o publicano. O fariseu, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, porque eu não faço aquilo, não roubo, não minto, não isso, aquilo outro, e dou os dias, tudo quanto ganho. Ele era um homem exemplar, espetacular. O outro virou, bateu no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou o pecador. Misericórdia de mim que sou o pecador, não é que eu deixei, eu sou. Esse saiu para onde? Justificado para casa. O que é ser justificado? Um homem trocado. Ele foi um homem novo para casa. Com certeza a mulher deve ter levado um susto danado, e os filhos também.
É assim, porque alguém disse que quando o homem se encontra com Jesus Cristo, ele jamais será o mesmo. Não houve mudança. Então avalie sua experiência. Aquele que se esbarrou em Cristo, jamais será o mesmo. Porque é novo homem. É uma nova vida. É um novo ser. Com a imagem restaurada, com a imagem de Deus revelada em Cristo. Com um caminhar agora em Deus, rumo à glorificação. Justificou, glorificou. Há um progresso aqui na vida do regenerado, do nascido de novo. Vamos ler aí Romanos 2,4. Ou despreza as riquezas da sua bondade, ou intolerância e longanimidade, ignorando que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O arrependimento é a impressão. Ou seja, Deus revela o que nós somos. É a impressão daquilo que nós somos. Enquanto a fé é a expressão, ou seja, Deus revelando o seu Filho em nós. Deus nos revela Cristo. A impressão é do que nós somos. E a expressão é o que Deus fez por nós em Cristo. Graças a Deus. A impressão que nós temos uma natureza foi revelado. E agora nós temos a graça em Cristo Jesus. E arrependimento é a impressão. E a fé é a expressão. O homem passa a possuir uma justiça divina através da instrumentalidade da fé. Contudo, a fé não é uma obra meritória. É simplesmente a mão que se apodera dos méritos do outro. A expressão sendo justificados mostra que a justiça de Deus é conferida agora mesmo a todos que creem. Se você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você é justificado. Se você ainda não creu, creia. E aí você passa a ser um justificado rumo para a glorificação. Deus imediatamente os declara justos, imputando-lhes a justiça de Cristo. A palavra de Deus enfatiza o caráter da justificação como dádiva soberana aos que não merecem. Aqueles que são gratuitamente justificados pela sua graça devem claramente recebê-la como um dom de Deus, como um dom divino. Justificados gratuitamente pela sua graça. A nossa justificação, queridos, é pela graça revelada em Cristo. Essa graça que se manifestou Salvador a todos os homens, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento e a conhecimento da verdade dele. Essa história que Deus escolhe isso não é bíblico. Aquele que ouve a minha palavra e crê. Essa fé vem pelo ouvir. Então empresta o seu ouvido à palavra e deixa essa palavra falar. E de repente essa palavra é traduzida no seu íntimo, pelo Espírito Santo na pessoa de Cristo, porque Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo. A palavra lida, essa palavra, logos, ela tem que se tornar rema. E esse rema é Cristo vivendo em nós. É a revelação viva do que está escrito. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é Cristo, é a revelação, é a palavra encarnada. E essa palavra, quando você ouve essa palavra, o Espírito Santo vivifica, traduz essa palavra na pessoa de Cristo. Não mais eu,
mais Cristo. Agora você vai ler a Bíblia, vai ler a palavra para conhecer a quem? Aquele que já vive em você. Aquele que está revelado aqui. A total incapacidade de fazer qualquer contribuição a essa dádiva divina não pode ser mais fortemente enfatizada. Não se pode permitir nem por um momento que coexistam as riquezas da graça de Deus e os méritos imaginários do homem. Não, por favor, não há nenhum mérito. Mérito nenhum eu fiz. Nada. Nós não merecíamos absolutamente nada. Essa é a consciência que nós devemos ter, para que Ele seja o nosso tudo, que uma justiça imputada, não é uma justiça atributiva, que eu tenho que fazer para receber, mas ela é imputada a quem nada merece. É quando o Adão pecou e ele tentou se justificar, fazendo aquela que o pastor Glenn chama de tanga, de folha de figueira. Deus não recebeu, é justiça própria. Mas de repente Deus mata. O primeiro sacrifício realizado é ali quando ele pega um animal e cobre o casal com aquela pele, reveste com a pele de animal. É um sacrifício. É o inocente cobrindo o culpado. A justiça imputada, dada gratuitamente, nós nada merecíamos. Ele gratuitamente nos justificou pela sua graça, em Cristo Jesus. E aí é pela fé que se apropria isto. Ele fez, tetelestai, está consumado, o ato está completo. Agora, obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti eu tenho a justificação, em Ti eu tenho a purificação dos pecados cometidos, em Ti eu tenho a morte do meu velho homem, em Ti eu tenho uma ressurreição. Agora Tu vives em mim, novo homem, com nova perspectiva de vida. Foi a redescoberta por Martim Lutero da doutrina da livre justificação dos pecadores por Deus, que preparou o maior avivamento na história da igreja a partir de 1500. Vocês todos já ouviram falar da reforma. Lógico que alguns homens atrás, ali, promovendo tudo isto, esse movimento, período das trevas, 500 a 1500, mas por trás desse período muitos homens de Deus. Nós temos São Francisco de Assis, ali 1200 e pouco. Temos Santo Agostinho, um pouquinho antes. Mas todos esses homens, atrás dos bastidores, promovendo. E aí explodiu na mão de quem? De Martim Lutero, a justificação pela graça, não é pelas obras. Nenhum mérito. Aí o mundo virou de cabeça para baixo. Aí a Lutero teve que apanhar bastante, e com aqueles que creram também, juntamente com ele. Aí, de 1500, nesse período de trevas, 1500, ali nós temos essa redescoberta da justificação pela fé. O custo dessa justificação gratuita foi pago por aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus se deu por nós, e na sua morte nós morremos. Cristo saiu da morte, nós da morte saímos com Ele. Deus nos comunica esta vida, e por pura graça, pois foi sua graça que nos salvou. E por pura graça, pois foi sua graça que nos salvou. Vamos ler aí? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A boa nova do Evangelho é incluída na antítese entre o outrora da miséria humana e o mas da graça de Deus. Outrora, veja no texto, por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Outrora. Agora. Presta atenção nisso, nessas expressões. Outrora, agora. Sempre retratando o que nós fomos, o que nós somos.
éramos, agora, mas Deus, graça. Ao mesmo tempo que Ele revela o que nós somos, vem a revelação do que Deus é. Deus é gracioso, maravilhoso, grandioso, Deus, Pai da eternidade, que se revelou, que se mostrou ao mundo, que mostrou sua face na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos a justificação e um livre acesso à sua presença. Um texto que, lá de Efésios, que diz que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para nos fazer santos e irrepreensíveis diante dEle. A expressão diante dEle, na presença dEle. Em sua presença, Deus nos justificou, nos chamou, nos regenerou para estarmos diante dele, na sua presença. O regenerado tem que ter consciência disto, que está na presença de um Deus santo. O que significa isto? Eu já falei isso aqui outras vezes, mas o que é bom sempre é bom repetir. Jesus, há 2000 anos atrás, como ele veio do céu, ele é celestial, ok? Se ele é celestial, e como ele é celestial, ele estava em Jerusalém, o céu estava onde? Em Jerusalém. Se ele fosse para Betânia, o céu em Betânia. Tá ok? Aonde ele estava era céu na terra. Agora, Cristo vive em mim e você. O que significa isto? Um céu na terra. Então, aonde você está é um céu na terra. Simplesmente isso. Não precisa ficar, não espera morrer para ir para o céu, não. O céu já está em você. Porque Cristo é céu na terra. E por onde você anda, esse céu vai junto. E esse céu não cria confusão, esse céu não cria contenda. Esse céu não cria discórdia. Esse céu só anuncia a paz. É um céu. Se for diferente, é uma coisa complicada. A nossa justificação, aqui é a nossa conclusão do estudo, a nossa justificação pelo sangue significa que os nossos pecados foram todos apagados e esquecidos por Deus. Ok? E pelo mesmo sangue, a nossa consciência está sendo purificada de obras mortas. Sangue relacionado aos pecados está hoje purificando a nossa consciência de obras mortas. A justificação pela morte significa que o velho homem, isto é, a nossa essência pecaminosa, deu lugar a um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A justificação pela ressurreição nos colocou diante de Deus, ou em sua presença, para a iluminação do conhecimento de sua glória na face de Cristo. Aquele que está na presença de Deus, olhando para Deus, contemplando Deus, por causa do brilho desta glória, seremos transformados dia a dia, até sermos semelhantes ao seu Filho. Até que alguém diga, eu vi o Evangelho, eu vi Cristo naquela pessoa. É este o projeto maravilhoso de Deus, que sejamos parecidos, semelhantes ao seu Filho, começando pela nossa justificação em Cristo. E essa justificação, dia a dia, Deus, por sua graça, está forjando, formando o caráter de Cristo no nosso interior. Estamos perante Deus tal como somos em Cristo. Deus nos vê em Cristo. E encontramos ali tal como estamos. E nesta luz em que nos encontramos, podemos contemplar a sua glória para sermos transformados à imagem do seu Filho. Eu repeti esse texto, puxando alguns versículos antes para a gente entender melhor. Vamos ler 8, 28, 30? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou,
a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos olhar direitinho isso aqui. Todas as coisas. Tanto a coisa boa como a coisa ruim. Tudo. Agora não é para você dizer assim, bem, isso aqui que está acontecendo comigo é para o meu bem. Isso aí está voltado para você, é centrado no homem. É para o seu bem, mas como que isso retorna para você em bem? É que Deus está usando todas as circunstâncias, Deus está usando tudo que está em sua volta para forjar a imagem do seu filho em você. Por isso que o nascido de novo deve dar boas-vindas às dificuldades. Porque Deus está usando todas as coisas para o seu bem. De que maneira? É por tabela. O seu bem no sentido, eu quero que o meu filho esteja realizando isto em você. Que você seja um parecido com o meu filho. E aí redunda isso, o resultado é para o seu bem. Ser parecido com o filho dele. Então, o propósito de Deus é reunir todas as coisas, todas as dificuldades, problemas, para forjar a imagem do filho dele. Porque o texto diz assim, olha, chamou segundo o seu propósito. Qual foi o propósito? Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme. Qual é o propósito de Deus? É que sejamos parecidos com o seu filho. Então, devemos saber que todas as coisas, todas as dificuldades, perdas, tudo. Obrigado, Senhor. Eu recebo das tuas mãos. Muito obrigado por essa dificuldade. Louvará o Senhor. Aquilo que lá está em Cantares. Vem vento norte, vem vento sul, assopra sobre o meu jardim. Vento norte frio, vento sul, o vento quente. Com relação ao hemisfério, é Israel. Você pode olhar o vento norte que vem do norte. De Israel é o vento frio, do sul é o vento quente. A frieza, a indiferença das pessoas é o vento frio. É aquela indiferença de um de outro, você sendo tratado de forma discriminada, é irmãozinho ali, e você sente a frieza deles, mas de repente você tem um sopro que vem atrás, o amor de Deus derramado nos nossos corações, que aquece toda a indiferença das pessoas. E toda a tribulação. É o amor dele que foi derramado em nossos corações. Este amor que tudo suporta, tudo crê. Porque esse amor é Deus. Deus nos justificou com um propósito definido. A conformidade à imagem do seu Redentor encarnado e glorificado. E isso não é nada menos do que sua conformidade à imagem do seu Filho eterno, do Filho eterno de Deus. A justificação eterna é a fonte da graça e a glória eterna, sua consumação. As tribulações presentes são vistas em suas verdadeiras proporções apenas quando são olhadas através do contexto destes panoramas eternos da graça. Sabemos que todas as coisas contribuem. Como é que você está olhando a sua dificuldade? De que perspectiva? Por exemplo, o filho pródigo. Por que o filho pródigo saiu de casa? Quem acertar ganha uma barra de chocolate. Por que ele saiu de casa? Porque a visão dele de vida era de prazeres. Porque a perspectiva dele de vida era dos prazeres. Por que ele saiu de casa? Porque a visão dele, ele interpretou a vida como uma vida de prazeres. Tudo bem. É assim que você quer, meu filho? Olha, você vai viver conforme a sua visão. Se você estiver interpretando a vida cristã de forma errada, é o seu andar. Ele saiu de casa porque ele interpretou a vida como algo prazeroso. O pai falou, vai meu filho, é assim, é a graça também, vai. O que aconteceu? A visão que ele tinha sobre a vida caiu por terra. Ele retorna para o seio do pai. E lá ele encontrou a vida. A felicidade estava lá com o pai. O anel, a sandália, a roupa, a festa. Essa visão. Tem gente que fala assim, agora o camarada ali é um nascido de novo, ele não perdeu os prazeres do mundo.
Como é que você está interpretando o prazer? Aí o que vai determinar a sua visão? O seu caminhar, não a sua visão. Então ele saiu de casa porque ele interpretou a vida como prazer. E muita gente acha que ser um cristão hoje é perder o prazer da vida. É não gosta disso, aquilo outro. É uma interpretação errada. A santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo. Lá e então. A santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. A santificação é a conformidade progressiva, dia após dia. Não se apresse, não se aveste, não fique aí ajudando Deus nesse progresso, se renda, se entregue. Senhor, eu já morri, Tu és a minha vida. Não tenha pressa em ser parecido com o Filho. Deixa que Deus, por sua graça, eu creio que a sua participação aqui nesse progresso é se render ao Senhor, é se entregar ao Senhor. É uma consagração, é sair de cena, é ceder os seus direitos, se você acha que tem. E dizer, Senhor, eu já morri, Tu és a minha vida, eu quero que o Senhor faça de mim o que quiseres, estou nas Tuas mãos. Então, a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá e então. Essa glória é lá. Aqui é a santificação nos levando para a glória. Justificação até a glória. E agora, a santificação, porque entre a justificação e a glorificação tem um hiato, que é a santificação. Você foi justificado em Cristo, você se entregou a Jesus Cristo, você creu em Jesus Cristo, Ele efetuou em você a morte do velho homem, a purificação dos pecados, um sangue que está purificando a nossa consciência de obras mortas. Desse dia a dia, por causa dessa justificação, abre-se o caminho, a porta para a glorificação, e como processo de santificação, você vai caminhando para a glória completa lá na eternidade. Então aqui vocês têm santificação é glória começada. Glória é santificação completada. Amém? Não é isto? Você nasceu de novo para quê? Para ser um parecido com o Filho dele, com Jesus Cristo. Santificação é glória, de glória em glória. Não é isso? Como? Pelo Espírito. Eu estou citando um texto de 2 Coríntios 3,18. De glória somos transformados. Não é isso? Santificação é o quê? É glória começada. E glória é santificação completada. Amém? Amém e amém.